Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar gravando sobre o Gianni 35. O que vocês acham? Que ele é um mocinho ou ele é um vilão? Quem me pediu esse vídeo foi a Jéssica Silva Soveni, acho que eu tô falando certo. Ela estava com algumas dúvidas sobre essa medicação anticoncepcional, o Gianni 35, e eu resolvi estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre isso para vir gravar o vídeo para esclarecer algumas dúvidas para as pessoas que tenham sobre essa medicação ou alguma curiosidade, tirar alguma curiosidade de alguém que também tenha dúvida sobre o Gianni 35. Eu li alguns fóruns, estudei um pouco sobre isso e eu vou falar agora, fiz um resumo aqui para não falar besteira para vocês, né? Então eu vou falar agora sobre um resumo do que eu fiz em relação à medicação Gianni 35 anticoncepcional, tá? Ele é indicado para quem tem síndrome dos ovários policístico ou ovário micropolicístico, tá? Para o tratamento das manifestações androgênicas, já quem tem a síndrome dos ovários policístico tem esse hormônio elevado no sangue, né, ou no corpo. Que esse hormônio, né, o andrógeno, ele é chamado também de hormônio masculino. Fica mais fácil a gente entender dessa forma. Quem apresenta síndrome, né, SOP ou ovário policístico tem esse excesso desse hormônio no corpo, tá? É indicado também para combater a acne, excesso de pelo, de peso e prevenção da gravidez, é claro, já que ele é um anticoncepcional. O Gianni contém uma combinação de estrogênio e progesterona. É aí que está o grande quê da questão. Eu vou continuar e vocês vão entender o que eu estou falando. Gente, o Gianni 35, ele não fica acumulado no nosso organismo, no nosso corpo, tá? Mesmo que a gente use a medicação durante muitos anos, se você tiver desejo de engravidar, é só você parar com a medicação, que a sua fertilidade já volta normalmente ou no mês seguinte ou durante os 7 meses para frente, durante os meses seguintes. Algumas pessoas param com o Gianni 35 e no mês seguinte já conseguem engravidar. Isso não significa que você tomou anticoncepcional durante anos e que você vai deixar de engravidar durante vários meses, tá? Não tem relação uma coisa com a outra. Pelo menos isso, de fato, é o que está escrito na bula e em todos os outros históricos, né, que eu vim lendo. Não tem nada a ver. O Gianni 35, ele também não engorda. Para quem tem medo de anticoncepcional que engorda, o Gianni 35, ele não engorda. Muito pelo contrário. Quem tem excesso de pelo, de peso, quer dizer, de pelo também, mas o que eu tô querendo dizer que é de peso, ele também ajuda você a combater um pouco desse excesso. Tá ok? Os principais efeitos colaterais são... Ele tem muitos efeitos colaterais, tá? Muito mesmo. Eu até fiquei indignada, assim, quando eu comecei a ler. Só que eu vou falar aqui os principais. Os principais são distúrbio nos olhos, intolerância à lente de contato, distúrbios gastrointestinais, náuseas, dor abdominal, vômito, diarreia, entre outros. Então, os efeitos colaterais, esses são os principais. O modo de usar deve-se iniciar a cartela no primeiro dia do ciclo, no primeiro dia da menstruação, que vê aquela borrinha de café, aquele ali já significa que é o primeiro dia do seu ciclo. Você já começa a iniciar a cartela no primeiro dia do ciclo e são 21 comprimidos, 21 pílulas. Você toma elas uma por dia, se possível no mesmo horário. Se não der, ok, tudo bem. Eu tomo geralmente à noite, né, que eu sou usuária do Gianni 35, é minha médica que me passou e tudo mais. Nos meus outros vídeos eu até falo as medicações que eu tô tomando. E eu sempre tomo à noite. Não é no mesmo horário sempre, não. Mas eu sempre tomo antes de dormir. Às vezes eu durmo meia-noite, eu tomo antes de dormir. Às vezes eu durmo 11 horas, às vezes eu durmo 1 hora da manhã. Eu sempre tomo antes de dormir, tá? E aí, depois que você inicia a cartela, são 21 comprimidos, você toma um por dia. Após o término da cartela, você vai dar uma pausa de 7 dias, que é o período onde você deve menstruar. Você dá essa pausa de 7 dias. Então, se você para com a cartela na segunda-feira, são 21 comprimidos. Aí vai passar segunda, né?
acabou a cartela ali. Aí vai vir terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Você inicia outra cartela na terça-feira, entendeu? Não é na segunda. Então, se seu comprimido sempre acabar na segunda-feira, você vai sempre iniciar a próxima cartela na terça-feira, tá? E aí, depois da pausa de 7 dias, você inicia a cartela e aí sucessivamente, tá bom? Durante o uso do Diane 35, pode ocorrer alguns escapes. Escapes são sangramentos. Isso é comum acontecer, geralmente nos 3 primeiros meses. Ou em qualquer outro mês. Isso não é uma regra, que ele só vai acontecer desses escapes nos 3 primeiros meses. Isso não é uma regra que está escrito lá onde eu li tudo certinho, tá? De fato, você pode ter esse escape sim em outros meses, que não seja inicialmente nos 3 primeiros meses, mas isso é completamente normal. Se por acaso isso acontecer com você, você não deixa de tomar suas pílulas, tá? Você continua tomando as pílulas normalmente, faz o intervalo normalmente. Isso também era uma dúvida que eu tinha, até foi esclarecido agora quando eu procurei. Então, você, se tiver esse escape, não se preocupa, isso é normal com Diane 35 e você não deixa de tomar. Você continua tomando normalmente, tá ok? Aconteceu comigo, gente, eu tomo Diane 35 há muitos anos. Deve ter, desculpa, deve ter 8 anos ou mais. Eu tomo há bastante tempo Diane 35 e nunca aconteceu um escape comigo. Veio acontecer, acreditem, mês passado. Eu até tomei um susto, que isso nunca tinha acontecido, ninguém nunca me falou em relação a isso. Mas como eu fiz 2 fertilizações, a última foi em dezembro, eu fiquei pensando assim, acho que ainda tem muito hormônio no meu corpo, então deve ser por isso que teve esse escape. Mas não, depois eu vi que é normal, só que eu não tinha lido ainda sobre isso e eu interrompi a cartela porque eu fiz a cirurgia de varizes e então ia coincidir de eu estar menstruada exatamente no período da cirurgia. Então, já que teve esse escape no período antes, que eu ia emendar uma cartela na outra para não menstruar no período da cirurgia. Mas já que houve esse escape, eu parei, eu falei, ela quer descer, deixa descer. Então foi bom eu fazer isso, no meu caso, né? E foi uma exceção, porque no período da cirurgia eu não estava menstruada, que não pode fazer cirurgia menstruada. Então, se acontecer com você, você continua a cartela normalmente, tá? Não precisa interromper, não precisa ficar preocupada em relação a isso. Agora eu vou falar das contraindicações, tá? O Diane 35, ele é contraindicado em pacientes que apresentam os seguintes fatores. Isso é muito importante, preste atenção. Trombose venosa e arterial, câncer de mama, útero ou ovários, lúpus, hipertensão, doença vascular cardíaca, epilepsia, enxaquecas constantes, doença do fígado ou vesícula biliar, entre outros. Esses são os principais contraindicações a esse tipo de medicação, ao Diane 35. Então, se você apresenta uma dessas indicações, uma desses fatores que eu acabei de ler, você não deve tomar o Diane 35, tá? A bula, ela é muito clara, inclusive tem muito mais contraindicações. Essas aqui são as principais, que assim é mais fácil da gente diagnosticar, é mais fácil da gente saber que a gente tem uma dessas contraindicações aqui. Então, se você apresenta uma dessas, você não deve tomar o Diane 35. Eu não posso deixar de comentar aqui que na França a comercialização do Diane 35 foi proibida devido a ser comprovado 4 mortes devido ao uso do comprimido, né, da pílula do Diane 35 nos últimos 25 anos. Então, na França foi comprovado 4 mortes de pacientes que usavam, né, o Diane 35 nos últimos 25 anos. Gente, isso foi na França. Eu quero deixar bem claro aqui que no Brasil nunca houve nenhum fato desse tipo, tá? Nunca teve nenhum fato comprovado desse tipo. Ninguém nunca surgiu com esse assunto dizendo que o Diane 35 provocou morte. Então, é o seguinte, se existem as contraindicações, muita gente quer tomar o Diane 35, inclusive eu conheço pessoas que tomam o Diane 35 para combater a acne, para combater a oleosidade do cabelo, a oleosidade da pele. Gente, o Diane 35 não é um comprimido estético,
tá? Ele é um comprimido de tratamento. Só quem deve tomar o Diane 35 é quem realmente precisa. Os médicos que te receitar o Diane 35, com certeza, de fato, eles têm certeza do que eles estão passando para você. Eles não vão passar um Diane 35 para você melhorar a oleosidade da sua pele. Inclusive, pessoas que eu conheço, elas tomam por conta própria e não se deve tomar nenhuma medicação por conta própria. O Diane 35 é uma medicação, ele tem N fatores de contraindicação. Se você tem alguma dúvida em relação a isso que eu tô falando, você entra na internet, coloca lá a bula do Diane 35 e tem muita coisa em relação a isso. O que eu falei aqui são os principais. Então vamos se ligar, vamos prestar atenção, porque se existe contraindicação é porque algum motivo tem. A gente não sabe, nos fóruns que eu li não está escrito se a mulher ela tinha alguma coisa, né, em relação a essas contraindicações, se ela apresentava algum câncer, alguma doença cardíaca. Eles não explicaram isso, simplesmente falaram que as mulheres morreu, 4 mulheres nos últimos 25 anos morreu devido ao uso do Diane 35. Isso foi na França, tá? Aqui no Brasil isso nunca ocorreu. Então vamos prestar atenção, vamos se ligar, não vamos tomar medicação sem a orientação de um médico, tá? E lembrar sempre que o Diane 35 é uma medicação para tratamento, tá? Não é uma medicação de estética, para você ficar com a pele bonita, para você ficar com o cabelo bonito, ok? Eu vou encerrar falando então que o Diane 35 no tratamento de mulheres com SOP, ovário policístico ou ovário micropolicístico, alivia os sinais de androgenização, tá? Que são os andrógenos, os hormônios que a gente tem em excesso, já que eu também tenho ovário policístico. Leva à normalização dos parâmetros endócrinos. Ele ajuda também a reduzir as formações de cisto nos ovários, ele reduz também o volume ovariano e ainda regulariza a menstruação. A minha menstruação, depois, né, do Diane 35, antes eu nem lembro, eu era muito novinha, se a minha menstruação era regular ou não, nem me ligava muito nisso. Mas a minha menstruação, ela é certinha, né, com o Diane 35, ela não vem antes, ela não deixa de vir, graças a Deus, isso nunca aconteceu, só que isso depende de mulher para mulher. Então, ele ajuda bem, ele ajuda bastante a regularizar a menstruação, a diminuir os cistos. Inclusive nos meus 2 vídeos de fertilização, eu não sei, acho que eu falo em um só sobre o Diane 35, eu não sei se eu falo nos 2, não lembro agora. Mas a minha médica da fertilização, ela pediu para eu tomar 3 cartelas do Diane 35 antes da minha primeira fertilização in vitro, já que aparecia bastante cistos ainda, mesmo eu tomando há anos o Diane 35, tá? Então, mesmo eu tomando há anos o Diane 35, ainda tinha alguns cistozinhos que atrapalhavam no meu tratamento da fertilização, que eu tive que tomar 3 cartelas antes da primeira fertilização, e antes da segunda fertilização eu tomei uma cartela só. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de pessoas que tenham esse medo, sabe? Tem alguma insegurança em relação a essa medicação. Isso é um remédio sério, é um remédio de tratamento mesmo. Muita gente não se adapta ao uso do Diane 35 porque ele é forte. Essa combinação de estrogênio com progesterona não é para qualquer um. Não é qualquer organismo que vai aceitar, entendeu? Assim, normalmente, sem sentir nada. Até quem precisa, muitas vezes, sente alguma coisa. Imagina quem não precisa, né? Pelo menos eu tomo Diane 35. Hoje eu tô tomando o Diane 35, eu tô tomando a metformina de 500mg, eu até falei um vídeo sobre isso, 3 vezes ao dia, e o ácido fólico. O ácido fólico eu tomo desde que eu quis engravidar, isso já tem mais de 2 anos, a minha médica falou que não tinha problema algum de eu continuar, mesmo que meu marido tá viajando agora, eu também falei sobre isso, mas ele já vai voltar dia 30, só que acho que ele vai ficar pouquinho tempo, então a festa não vai ser tão contínua, mas... Por isso que eu tô tomando o Diane 35 agora, porque eu não tô tentando. Meu marido tá viajando. Espero ter esclarecido e ter ajudado vocês do outro lado. E obrigada, Jéssica, por ter me dado essa ideia de fazer esse vídeo. Eu achei muito importante, muito interessante. E eu acho que eu vou ajudar bastante gente com esse vídeo. Inclusive você. Espero ter te ajudado, tá? Agora eu vou responder rapidinho a Paula Costa. Ela perguntou sobre a minha recuperação da cirurgia das varizes e quantos dias o médico me deu de licença.
Paula, a minha recuperação foi super tranquila. Eu operei no sábado, domingo, na quarta-feira. Eu já fui no médico, já tirei uns pontinhos que ficou, não deu nada. A perna ficou bastante roxa, inclusive ainda tá roxa. O médico, ele passou para eu fazer compressa de água quente pelo menos 3 vezes ao dia. Eu, sinceramente, só faço 2, às vezes 1. Mas melhorou bastante os roxos. E a meia que eu comecei a usar só no sábado seguinte. Então, 1 semana depois que eu comecei a usar a meia, né, que é indicada. E ela é difícil de colocar, é bem apertada, incomoda, é chato, mas é necessário. Então eu tô usando a meia, depois que eu acordo, assim, fico um pouquinho sem a meia, e logo depois eu coloco e fico com ela, e à noite eu tiro também, não fico com ela, não durmo com ela. A recuperação foi bem tranquila, não senti dor, não senti nada, assim, sinceramente. A gente sente a perna um pouco cansada, mas isso é normal, nenhuma dor, nada que eu possa falar pra você, ó, cuidado com isso, vou te dar uma dica, não faz isso. Não, super tranquila, tá? Então fica despreocupada, se você tá precisando, se você tá querendo fazer essa cirurgia, eu recomendo, super indico. Simone, eu quero dizer pra você, minha querida, eu sei que você sabe que é você, que eu tô aqui na torcida, a gente se falou pelo YouTube, você me mandou um comentário, escreveu um comentário, eu respondi pra você que você tá fazendo tratamento, tô aqui na torcida, tá? Vai dar tudo certo e qualquer coisa você me avisa lá. A Alessandra também, a Alessandra, que agora a gente tá conversando pelo Facebook, tô aqui também na torcida por você, orando pra que dê tudo certo. Eu sei exatamente como que é a ansiedade que tá rolando no seu coração, eu sei exatamente como é que é isso, não é fácil, mas eu não posso falar pra você, calma, não fica ansiosa, não é assim que funciona, né? Como a gente já conversou, o que eu tô aqui pra fazer pra você é orar por você e dizer que vai dar tudo certo. E pro que você precisar, qualquer dúvida, eu tô aqui pra esclarecer. Vai lá no Facebook que você me encontra, tá? Rosana Barbosa, muito obrigada pelo carinho de sempre. Minhas amigas, Lívia, Natália, Deise, Renatinha, todo mundo, quero mandar um beijo pra cada um. Obrigada por cada inscrito no meu canal. Eu só tô aqui fazendo os vídeos por causa de vocês, é o que eu gosto de fazer. Espero que vocês estejam gostando também. Dá um ok aí, um joinha, quem gostou. Se tiver alguma ideia de algum outro vídeo que eu possa estar falando, esclarecendo alguma dúvida que alguém possa ter, pode colocar nos comentários que eu vou estar estudando, vou estar lendo sobre isso pra não vir aqui falar besteira, vou fazer o vídeo como vocês querem. E obrigada por assistir, obrigada a cada inscrito, obrigada a cada inscrito novo no meu canal. Fico muito feliz cada vez que eu entro lá e tenho um inscrito novo, eu tenho um comentário novo. Muito obrigada mesmo, tá? Eu quero dizer que eu fiz um Facebook para vocês do meu canal e para as tentantes também que me acompanham pelos grupos no Facebook. Eu fiz um Face só pra isso, porque o outro Face que eu tinha, ele ainda tenho, ele assim é meu e do meu marido, é mais família, essas coisas. E a gente sabe que muitas vezes a família não ajuda muito quando a gente tá nessa vida de tentante. Então eu fiz um Facebook, eu vou deixar o link aqui, também tem o meu Instagram. Se quiser me seguir no Instagram, também vou deixar o link aqui embaixo. E o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida ou querer falar alguma coisa comigo em off, ou vai lá na conversa do Facebook, escreve lá que a gente pode conversar por lá, ou envia algum e-mail pra mim, tá ok? Obrigada por assistir, um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e boa sorte pra todo mundo, tá? Tchau, tchau!